Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tenho a alegria de estar com você em mais um programa Trocando Ideias. E é sempre uma alegria imensa entrar na sua casa, entrar no seu lar, se reunir com a sua família, se reunir com você, porque juntos nós somos família, a família de Deus que senta para poder conversar. Não é bom conversar como família, enquanto família? A gente coloca a nossa vida em dia, a gente se esclarece, a gente se entende, a gente conversa o que nós precisamos conversar. É isso que nós procuramos fazer a cada terça-feira aqui no programa Trocando Ideias. São tantos os assuntos pertinentes à nossa vida, à nossa fé, à nossa convivência social, que é importante colocar esses assuntos em dia, colocar esse assunto na mesa, para podermos conversarmos e tratarmos com a maturidade que esses assuntos merecem. Hoje, no programa Trocando Ideias, vamos falar de um tema que é muito caro a todos nós. Afinal de contas, todos nós temos vida, e a vida é muito cara a cada um de nós, porque é o maior dom, é o maior presente que Deus nos deu. Nós estamos aqui vivos porque recebemos essa dádiva do Criador de todas as coisas, que nos deu, então, essa graça de viver. A defesa da vida, a luta pela vida, o respeito pela vida, a compreensão do que é a vida humana, é o tema que nós vamos tratar hoje aqui no programa Trocando Ideias. Bioética e a defesa da vida humana. Quando a gente fala da defesa da vida humana, geralmente as pessoas pensam que nós vamos apenas falar da defesa da vida contra o aborto. Claro, não precisa nem ter dúvida nenhuma, não só do posicionamento da igreja, mas da doutrina, da nossa fé em relação a isto. Mas nós queremos falar da vida como um todo, da vida desde o momento da sua concepção até o ocaso da existência humana. A vida no sentido pleno, como nós vimos lá nas Sagradas Escrituras, Jesus nos dizendo: eu vim para que todos tenham vida, e todos é todos, e para que essa vida seja plena, essa vida seja abundante. É de vida plena, é de vida abundante, que nós vamos conversar hoje no nosso programa Trocando Ideias. E para isso nós temos dois convidados assim muito queridos e muito especiais que tratam, que cuidam da vida humana desde o seu início, cuidam da vida humana quando a vida humana está doente, está enferma, cuida da vida humana quando ela necessita do cuidado, cuida da vida humana quando ela está nascendo. Então, quero apresentar o nosso querido doutor Ubatã Loureiro. Ele é gineco-obstetra. O doutor Ubatã é especializado em bioética, aqui pela UNB, a Universidade aqui de Brasília, é membro da Comissão Arquidiocesana de Brasília de Bioética e é também membro da Associação de Médicos Católicos e da Associação Pró-Vida e Família. Enfim, doutor Ubatã tem um currículo, cada nome que eu vou falando aqui tem a ver com a palavra vida. Doutor Ubatã, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigado, prazer é todo meu, Padre Roger. O que o senhor gostaria de destacar de tudo isso aqui que eu falei sobre o currículo do senhor? Que foi uma graça de Deus. A minha própria decisão de fazer gineco-obstetrícia foi justamente para defender, esse nosso paciente que desde a concepção não é só a mãe que é nosso paciente, mas também esse ser, esse filho de Deus desde a sua concepção. E uma das coisas que mais me chocou é que mesmo em 1985, quando eu me formei, já grande parte dos alunos da minha turma, muitos eram a favor da medicina, do aborto, e eu ainda tinha muito aquela visão de Hipócrates de salvar a vida em todas as situações. Que coisa boa. Deus abençoe demais o senhor por usar a medicina em favor da vida, como nos pede o Evangelho. E ao seu lado está a nossa querida doutora Marli Virgínia Nóbrega. Ela também é gineco-obstetra e é também membro da equipe arquidiocesana de bioética aqui da Arquidiocese de Brasília. Trabalha com equipes de métodos de planejamento familiar natural. Doutora Marli, é uma alegria imensa ter a senhora conosco. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, alegria minha de estar com vocês. Como é que a senhora está trabalhando aí na sua própria profissão em defesa da vida? O ginecologista, ele trabalha com a vida desde o momento da concepção. E isso é uma coisa, assim, fantástica,
que as pessoas hoje também têm a ideia de querer mudar, dizer que a vida começa um pouquinho depois, 7 dias, 9 dias, para quê? Para que esse ser humano de uma célula, de 4 células, esse ser humano na fase muito inicial da existência não tenha valor que possa ser descartado, que possa ser eliminado. Então o trabalho nosso é tentar valorizar e mostrar às pessoas a importância da vida desde o momento em que o óvulo materno foi fecundado pelo espermatozoide paterno. Aí começou uma nova vida, única e irrepetível. E é com essa vida que a gente trabalha. Que coisa boa. Muito obrigado desde já, senhora. E deixa eu apresentar aqui a minha companheira de todas as semanas. Ela está ali, a queridíssima Ruth Simão. Ruth, boa noite. Muito bem-vinda, querida. Boa noite a você de casa. E para que você possa participar do programa com a gente, mandando as suas perguntas, eu vou deixar aqui o telefone para contato. E o telefone é 61 99164 4304. 61 99164 4304. Lembrando que o número que você está dando é o número de WhatsApp. Isso, esse número é do WhatsApp e eu peço que você mande a sua pergunta por escrito, que a gente não tem como escutar áudio nem receber ligação. Então você que está em casa já entendeu, né? Você está convidado a participar conosco da conversa. Você já pode começar a digitar suas dúvidas, suas questões. E eu quero lembrar o seguinte, se você quiser se identificar, diga, eu quero ser identificado. Diga seu nome e a cidade onde você está falando. Se você não quer identificar o seu caso, a sua situação aqui, para os nossos convidados, diga, eu não quero ser identificado, que aí eu não vou dizer de onde você é, ou não vou dizer a sua identidade, melhor dizendo. Você quer dizer só de onde você é, fica então a seu critério. Então eu quero perguntar já para os meus convidados, a palavra bioética hoje é tão usada, tão dita, tão falada, não é? Mas para a gente começar a nossa conversa, a gente precisava entender o que de fato quer dizer a bioética e por que para a igreja é tão importante, doutor, nós falarmos de bioética. Bom, se a gente fosse definir de uma maneira simplista o que é bioética, seria a ética da vida, certo, em defesa da vida. Infelizmente, a gente encontra várias correntes dentro da bioética, sendo uma delas o utilitarismo, né, e o principialismo, que são bioéticas que vieram muito importadas dos Estados Unidos, de outra realidade que não é o nosso país, e a do utilitarismo seria o grande, vamos dizer, mérito dela ser colocada, seria fazer o maior bem para o maior número de pessoas. Só que a gente vê que isso não é uma grande realidade. Então, é como se a pessoa só defendesse e tivesse valor enquanto está útil, né? Se ela está em coma, ou então se é uma criança que está para nascer, que tem uma síndrome de Down, né? Então não tem valor, né? Então, essa corrente já vai contra a bioética que a gente acredita e que foi permeado nos nossos cursos de medicina, principalmente na minha geração e de Marli, que é defender a vida em todas as situações e que a gente, na época, ainda fazia o juramento de Hipócrates, né, de não dar droga que fosse abortiva a uma mulher gestante. E a grande briga que hoje nós temos como cristãos é em relação à bioética chamada principialista ou dos princípios, que são 4 princípios, a principialista. O princípio da autonomia, o da beneficência, o da não maleficência e o da justiça. E essa bioética, ela é bem americana, e ela veio para a gente importou como sendo ao máximo, e só dando valor a um princípio, que é a autonomia. Certo. E esse princípio da autonomia, a pessoa tem que estar no seu estado de razão, tá certo? Tem os seus direitos de escolhas, e é isso que a gente vê
que muitas mulheres dizem, o corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entender. Então eu posso abortar. Só que esquece dos outros princípios, que é o da beneficência, que é fazer o bem ativamente à pessoa humana e à sociedade. Então, é como que quando se valoriza um só princípio como o da autonomia, esquece que o filho que está dentro da sua barriga, seja ele um embrião que já é um filho de Deus, porque é uma nova carga genética, já é um novo ser irrepetível, como Marli falou, né? É como que se não quisesse bem ao filho, porque é um embrião, porque está com 3, 4, 5 semanas, 6, e às vezes não consegue se pegar os batimentos cardíacos e acha que faz parte do seu próprio corpo. E esquece, muitas vezes, da maleficência, que está vendo que vai fazer um mal, seja, a criança tem síndrome de Down, tá certo? E acha que aquilo é um mal para ela e vai recusar e vai fazer um mal para aquela criança com o aborto. E muitas vezes se esquece do outro princípio, que é o da justiça. E a justiça, e dentro do nosso país, é assim, gente, consignatário do Pacto de São José, o primeiro dos direitos é o direito à vida, desde a concepção. Então, a gente tem que ficar muito atento que o principialismo do jeito que entrou no Brasil é como que se hipervalorizasse só um princípio. E na realidade não é isso. Né? São os 4 juntos, uma interação, e que a gente nunca pode esquecer do primeiro princípio, que foi o da beneficência. Dentro da escola médica de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, ele já falava para o médico fazer o bem ativamente ao paciente, né? E a pessoa e a sociedade. Então, a partir do momento que você hoje só valoriza esse princípio da autonomia, você está esquecendo um princípio básico, que é a defesa da vida. Tá certo. Muito obrigado, doutor Batan. Doutora Marli, a senhora começou falando sobre o início da vida humana e está chegando muitas perguntas a partir disso, né? O Felipe, aqui de Brasília, manda um abraço e pergunta assim, doutora, o que a igreja fala sobre o início da vida e, de fato, quando é que inicia a vida humana, não é? O que determina que, de fato, é ali que começou a vida humana? Olha, todo ser humano tem 46 cromossomos. Certo. O espermatozoide tem 23, o óvulo tem 23. No momento que eu juntei esse óvulo com o espermatozoide, apareceu uma célula de 46 cromossomos. Biologicamente, a vida começa aí. A igreja também diz que começa aí. Os biólogos também repetem a mesma coisa. Se você comer um ovo de tartaruga, você vai para a cadeia, porque é um crime sem fiança. Então, por ele reconhecer naquele ovo já a tartaruga. E o ovo humano também é o início da vida humana. Como é que é a história do ovo da tartaruga? Vamos lá. Se você comer um ovo de tartaruga... Qualquer um de nós? Qualquer um de nós. Certo. É um crime inafiançável. Você vai para a cadeia, porque você acabou de matar uma tartaruga. Ah, ok. Então a lei brasileira entende que o ovo da tartaruga é uma tartaruga. Já é uma tartaruga. E esse ovo do ser humano é gente? É gente. Porque a única espécie que tem 46 cromossomos é a espécie humana. E o ovo fecundado, o óvulo, no momento da fecundação, ele passa a ser ovo. Então, o embrião de uma célula, com 46 células, 46 cromossomos, é um ser humano inteiro, completo. Uma mulher grávida não fala assim, meu filho, está na hora de você fazer o pé, meu filho, faz a mão. Não precisa fazer isso,
Por quê? Porque naquele embrião de uma célula tem todas as informações. A cor, o tamanho, o sexo, se vai ser alto, se vai ser baixo, o momento de fazer o pé, de fazer a mão. Então é um processo autônomo. Do momento que foi fecundado, a partir daí, aquele indivíduo é um indivíduo inteiro e que vai se desenvolver e, se a gente não atrapalhar, até uma morte natural um dia na vida. Sim, doutor. Padre Roger, eu queria também só falar para o Felipe que a nossa Igreja Católica e nós como cristãos, nunca a fé vai contra a razão. Certo. Porque o mesmo Deus que criou a fé também criou a razão e nós somos seres racionais. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 159. Então, só para reforçar o que Marli falou, todos os livros que nós utilizamos, seja de embriologia clínica, do Kate Moore, do Junqueira, do Langman, tá certo? Diz que a vida humana começa desde a concepção. Essa junção desses cromossomos formou um zigoto, é uma nova vida humana, tá certo? E essa vida, ela está realmente, para quem crê, como nós cristãos, já imbuída da alma, já é um filho de Deus. E eu estou ressaltando isso porque nada dentro da medicina pode dizer que a vida não começa desde a concepção. O fato da gente pegar o Supremo Tribunal de Justiça para dizer que não sabe quando começa a vida e ser a favor da utilização de células-tronco embrionárias, ou seja, de um embrião, tá certo? Isso só foi uma questão política. Não é uma questão científica nem médica, porque para nós está claro em todos os livros, desde o primeiro semestre, seja embriologia, seja fisiologia, seja a obstetrícia, tá certo? Então, todos esses livros dizem que a vida humana inicia com a concepção com o zigoto. Coisa boa. Doutora Marli, a Adriele, é de Tietê, São Paulo, ela pergunta o seguinte para a senhora: como que eu faço para conhecer o método Billings? Porque eu não quero tomar remédio e na minha cidade não tem nenhum grupo de apoio familiar. Aqui na Arquidiocese de Brasília existe um grupo que é a equipe de métodos naturais. Certo. Então, existe nessa equipe pessoas que orientam à distância. Que bacana. Então ela pode entrar no link da Arquidiocese de Brasília, aí tem lá o íconezinho da equipe dos métodos naturais, ela clica ali e tem nomes e ela pode entrar em contato. Então, mesmo à distância... Ela pode ser orientada. Tá, nós vamos procurar depois no intervalo, tá? Qual é o site, né? Equipe de Métodos Naturais. Equipe de Métodos Naturais. Se a gente procurar, procura aí para nós, só para a gente passar direitinho. Mas, doutora, explica então só para nós a eficiência do método Billings para o planejamento familiar. Olha só. É um método que você precisa se conhecer. Uhum. Então, se eu me conheço, eu sei se hoje eu estou fértil ou não estou fértil. Se eu me conheço, eu sou capaz de entender se eu posso ou não gerar uma vida hoje. Então, ele é tão eficaz quanto, ou melhor do que qualquer método artificial, porque eu me conhecendo, eu sou capaz de compreender que eu estou num momento fértil. Eu sou capaz de compreender que naquele momento eu posso gerar uma vida. E é uma coisa muito simples. A gente pergunta para o agricultor se pode plantar a semente hoje. O agricultor diz não, porque não choveu. A terra está seca. Hoje a senhora pode plantar porque hoje choveu e a terra está úmida. O corpo da mulher funciona como aquela terra
que quando está úmida, ela é fértil. Como ela está seca, ela é infértil. Então, se eu sou capaz de olhar para o tempo e dizer hoje chove, hoje não chove, eu sou capaz de olhar para mim mesma e dizer estou fértil ou não estou fértil. É a beleza da natureza, né? É uma coisa muito simples. Eu trabalhei durante 25 anos na periferia de Brasília, né, na cidade satélite que chama Ceilândia, numa população carente, e as mulheres não tinham dificuldade em aprender. Que beleza. Quando quer, a graça de Deus ajuda, é possível, né, doutora? É só como você olhar para uma terra e dizer está seca ou está molhada. E não só a graça de Deus, mais uma vez vem a fé e a razão. É um dos métodos que tem uma publicação em 1972 na melhor revista médica internacional, tá certo? Que se chama The Lancet. E o próprio casal Billings, eles conseguiram provar que a eficácia do método da ovulação, que é através da observação da sensação que a mulher tem de estar molhada, lubrificada e escorregadia quando está no período fértil, ou então se sentir seca na vulva, tá certo? Ele conseguiu mostrar que essa eficácia é maior do que algumas fitas para se medir a taxa hormonal, seja urinária e até mesmo sanguínea, assim como através das ecografias. Então, mais uma vez, eu quero colocar essa parte científica, porque realmente é uma graça de Deus que Ele nos dá e ter esse reconhecimento e essa publicação internacional na Lancet em 1972. Tá certo. Doutor Batan, Tiba Camargo, ele é da comunidade Canção Nova, lá de Cachoeira Paulista, pergunta o seguinte para o senhor. Por que, bom, ele diz, o senhor diz que a vida começa com na fecundação, mas por que a maioria das pessoas que sofrem um aborto espontâneo não coloca nome nesse filho que perdeu? Por que a maioria dos pais não contam este filho entre o número dos seus filhos? Tiba, é um prazer estar falando aí junto com você, tenho uma grande admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho, e o que eu posso te resumir é o seguinte, a incidência de abortamento espontâneo, ela está imensa em relação quando eu me formei de 85 para cá. São vários os motivos, como a alimentação, os agrotóxicos, o frango está sendo engordado com hormônios e assim vai por diante. Mas no consultório, a realidade quando a gente pega as pacientes que têm esse abortamento espontâneo, a perca que ela sente é realmente de um filho. E, sem dúvida nenhuma, toda mãe que tem uma expectativa, que sabe que está sendo gerado dentro de você um filho de Deus, com certeza Deus já conhece a cada um pelo nome, tá certo? E as mães também conhecem pelo nome, né? E é tanto que às vezes quando há um atraso menstrual de 10, 15 dias, que fez o teste de gravidez, seja pela fitinha, deu positivo, ela já sabe que tem um ser dentro dela. E esse ser é filho de Deus, né? E isso é um trauma profundo quando se tem um abortamento espontâneo. Por aí você tire quando é um abortamento provocado. Eu espero que mesmo as mães, nos momentos de euforia, tá certo? E não tendo dado um nome para cada um desses que é um filho de Deus, Deus sabe o nome de cada um deles lá no céu. E é por isso que muitas vezes conforta muito a dor e a cruz da mãe que teve um abortamento espontâneo. Tá certo, muito obrigado. Eu normalmente, Sim, quando a paciente perde o bebê, né, a gravidez, eu estimulo a questão do nome. Que bonito. Escolha um nome. Ah, mas eu não sei nem o sexo ainda. Qualquer nome. Escolha um nome. Né? Passa a chamar este bebê. E tem muitas pacientes hoje que já têm essa visão. Então diz assim, eu tenho 5 filhos e 2 está no céu. Tá no céu, entendeu? Mas é uma coisa mais recente.
porque não havia essa cultura há pouco tempo atrás. Então, as mães mais novas, né, as mães de hoje, elas já conseguem dar este nome, vivenciar o luto de uma maneira diferente. Diferente, que beleza. Doutora Marli, a Samanda dos Santos é lá de Poço das Trincheiras, em Alagoas. Um abraço grande para Alagoas. O que a medicina e o que a senhora, aliás, o que a Igreja Católica e a medicina tem a dizer sobre os remédios anticoncepcionais? Olha, a primeira coisa dos anticoncepcionais, quando eles chegaram no Brasil, eles tinham um nome muito interessante. Era pílula anti-bebê. Olha aí. Aí as mulheres levaram um susto com aquilo e falaram, isso eu não vou usar, isso eu não vou usar. Se é uma pílula anti-bebê, por que é que eu vou usar? Aí o marketing falou, não é pílula anti-bebê, é só um método anticoncepcional. Mas na realidade, esse nome anticoncepcional é um nome errado, porque os métodos hormonais, eles têm 4 ações. Eles impedem a ovulação, então funciona como método anticoncepcional. Eles impedem o espermatozoide de seguir o caminho, porque faz o muco ficar mais grosso. Então funciona como método anticoncepcional. Mas eles têm 2 efeitos abortivos. Eles impedem o bebê de 7 dias de nidar. Então ele faz um aborto precoce. Aí o que a medicina está fazendo? Dizendo que a gravidez só começa com a nidação, porque aí não haveria o aborto. Então, na realidade, os métodos anticoncepcionais, eles são métodos microabortivos. Ele faz um aborto precoce. Então, quando a igreja diz não usar o anticoncepcional, também pela ação abortiva. E tem um tal de um 5º mandamento, né, que diz assim, não matarás. Né? Algumas pessoas gostariam de colocar um ponto e vírgula, exceto nessa situação, exceto daquela. Mas o mandamento é só esse, não matarás. Então, o uso do anticoncepcional, ele leva a um aborto. Qual a porcentagem? Tem métodos anticoncepcionais modernos que chega a ter uma incidência de 20% de aborto. Então, a chance de eu ter um aborto desse mês é de 20%. Então, não pode ser chamado de método anticoncepcional. Ainda tem uma outra ação abortiva, mas que eu não vou explicar porque é mais certo. complicado. Olha, o assunto está tão bom, a conversa está tão boa e as perguntas estão chegando aqui. Graças a Deus, nossos doutores estão aqui para nos ajudar bastante. Nós vamos dar só um intervalo agora para a gente tomar uma água, tá bom? Você pode continuar mandando sua pergunta, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, com você, trocando ideias. Você viu que foi rapidinho? Nós já estamos de volta então com você, com o nosso programa Trocando Ideias. E você que está acompanhando a gente pela Canção Nova a primeira vez, ou você que já nos acompanha há muito tempo, é importante saber que a TV Canção Nova faz parte do Sistema Canção Nova de Comunicação. É um ideal que veio do coração do Monsenhor Jonas Abib, que lá no final dos anos 70 foi chamado por Deus a iniciar a comunidade Canção Nova, cujo carisma é evangelizar pelos meios de comunicação. Deus nos deu esses instrumentos para evangelizar, a TV, a rádio, a internet e todos os meios que Deus coloca em nossas mãos para evangelizar. Como você já viu, nós não temos propaganda comercial, nós não temos patrocínio comercial. Nosso patrocinador é, acima de tudo, a graça de Deus e a sua colaboração generosa. Nós temos, então, o nosso clube de evangelizadores, pessoas que acreditam na evangelização e investem nela. E com o clube de evangelizadores nós fazemos o projeto Dai-me Almas, que é justamente esse projeto que nós conseguimos juntar os recursos financeiros para poder sondar as nossas dívidas a cada mês. Nesse mês de junho, olha como é que está aqui o nosso projeto Dai-me Almas. Nós estamos hoje no dia 20 de junho, nós atingimos 45%. É uma porcentagem boa, mas ainda está um pouco distante daquilo que é os 100% que nós precisamos atingir a cada mês. Isso não nos desanima, mas nos impulsiona, não é, a irmos mais adiante, a fazermos realmente um apelo, um pedido, uma súplica para que você nos ajude. Se você não é sócio, torne-se sócio da Canção Nova. É só ligar para nós nesse número aí, 12 3186 2600.
Né? Dizendo, olha, eu quero me associar, eu quero ajudar, eu quero fazer parte, não é, da Canção Nova, e o meio de você fazer parte é entrando então para o Clube da Evangelização. O número é esse aí que você está vendo. Você que talvez tenha alguma dificuldade, a melhor maneira de nos ajudar é nos ajudando através do débito automático. Né? Diga, olha, eu quero ser sócio pelo débito automático. Você já foi sócio, mas por algum motivo deixou de ser? Pode voltar-se agora, tá bom? Tem alguém agora te esperando lá no 12 31 86 2600. Pode nos ligar agora, nós estamos esperando então a sua ligação. Muito bem, deixa eu voltar aqui a nossa conversa amiga com os nossos doutores, o doutor Batan e a doutora Marli, que no primeiro bloco já nos ajudaram a esclarecer tantas questões, mas o povo quer realmente esclarecimento, o povo quer conversar, o povo quer entender. Eu acho que isso é muito importante. Doutor Batan, eu gostaria de saber do senhor, como médico, qual é a relação do consumo de alimentos que são produzidos como agrotóxicos com o aborto natural. Excelente pergunta. O que eu posso dizer é que, infelizmente, nós somos o país no mundo que mais consome agrotóxicos proibidos no mundo de um modo geral, né? E existem vários estudos mostrando que não só a talidomida faz crianças nascerem com malformação, principalmente na Índia, porque é o segundo maior consumidor de agrotóxicos proibidos no mundo, tá? E aqui no Brasil. Tem vários vídeos que você pode até dar uma pesquisada, que é sobre agrotóxicos, que é o veneno que você coloca na sua mesa. E tem uma equipe muito grande do Rio Grande do Sul que mostra toda essa realidade. Vale a pena dizer o seguinte, o primeiro agrotóxico criado foi o DDT, tá certo? O DDT, ele não foi utilizado inicialmente para controlar as pragas biológicas, né, dos alimentos de um modo geral. Não, ele foi usado como arma química para se matar na Primeira Guerra Mundial. Okay. É tanto que quando eles começaram a lançar o DDT, na realidade, até os jumentos e também cavalos ou burros que carregavam o DDT nas costas, eles tinham que ter máscara, porque matava. Então ele vai impedir toda a transmissão química e nervosa, tá certo? Principalmente na acetilcolina, que é uma enzima que faz com que a gente tenha toda a parte muscular, nervosa, sensorial, tudo se resume na acetilcolina, e ele vai fazer o bloqueio. E esse é o grande problema dos agrotóxicos de um modo geral, tá certo? E da sua utilização no Brasil, que é extremamente indiscriminada. É uma pena, viu? Infelizmente. Doutora Marli, a pessoa não quer se identificar, ela disse o seguinte, a senhora falou no bloco anterior que utilizar anticoncepcional estaria praticando um aborto, né? Porém, esse aborto só será feito caso houvesse relação sexual. Caso não tenha relação sexual e use o anticoncepcional para controle, por exemplo, da menstruação, é errado utilizá-lo? Olha, não é errado. Por quê? Porque para ser errado tinha que ter o ato sexual e aí levava o aborto. Mas quando eu começo a usar uma coisa, achando que essa coisa é boa, então eu sou solteira e vou usar um anticoncepcional para regular meu ciclo. Certo. Depois que eu me caso, eu também continuo achando que aquela medicação também vai servir para isso. Só que nessa outra situação, eu já estou levando a um aborto. Então, a ideia do anticoncepcional é uma ideia ruim em si mesma.
E ela vai induzir a menina dos 13 anos, dos 15, dos 18, a utilizar uma medicação que daqui a pouco vai ser uma medicação que vai levar ao aborto. Então, se eu começo a utilizar hoje, é muito difícil mais tarde eu dizer para essa adolescente que é uma coisa boa hoje, eu conseguir convencê-la de que é uma coisa ruim mais tarde. E hoje a gente tem uma quantidade enorme de medicações que dá para fazer controle de ciclo, resolver ovários policísticos e outras doenças sem utilizar anticoncepcional. O que até pouco tempo atrás se utilizava de anticoncepcional para regular, para isso, hoje nós temos outras medicações que fazem isso e que não são anticoncepcionais. E que não agride a saúde da mulher. E não agride a saúde da mulher. Porque tem os efeitos colaterais. A gente vai ter mais trombose, vai ter mais infarto, vai ter mais câncer de pâncreas, de fígado. Porque, ou seja, a questão do anticoncepcional não é só porque ele é abortivo, também é abortivo, mas a senhora está citando aí para nós que tem sérias consequências graves para a saúde da pessoa. E são muitas. A gente pode passar uma noite falando sobre essas consequências. Tá certo. Eu gostaria só de citar para a nossa telespectadora que, na realidade, nós, desde alunos dentro da Faculdade de Medicina e nos consultórios, constantemente nós somos bombardeados pelos laboratórios a dizer, mas doutor, já que o senhor não usa para contracepção, ele tem um efeito muito bom para acne, a pele fica melhor, mais sequinha, não tem espinhas, tá certo? Regula o ciclo e assim por diante. A gente tem que entender que o anticoncepcional, os contraceptivos, principalmente que estão sendo utilizados hoje em dia, eles são de pequenas dosagens e é por isso que dão os escapes de ovulação e tem essa ação abortiva, porque essa implantação no endométrio, essa não falha, via de regra, em relação às outras. E aí vem a propaganda. Não, mas regula o ciclo. Muitas vezes esse ciclo ele está descontrolado e ele realmente precisa de uma medicação que é um uso de medicação para curar alguma coisa. Então, existem os cicladores e muitas vezes esses ciclos que são irregulares são devido a ovários micropolicísticos. É melhor você tratar até mesmo com a metformina, que é uma droga que tem menos efeitos colaterais do que os anticoncepcionais, que quando for colocado no mercado não foi para curar qualquer doença. Muito pelo contrário, eles foram lançados por causa da libertinagem sexual na década de 60 e de lá para cá se espalhou e entrou com uma visão realmente contra o filho, contra a família e eu fico muito feliz quando eu vejo o caso da Samantha, outras pessoas perguntando sobre métodos naturais. Porque é a melhor prevenção contra o aborto e é a melhor maneira de se defender a vida. Pois é, doutor Ubatã, uma mulher não quer se identificar, perguntando para o senhor. Eu sempre fui contra o aborto, mas usei anticoncepcional e agora estou entendendo que ele é abortivo. Há 30 anos atrás eu usei por ignorância. Eu serei perdoada? Sem dúvida nenhuma. Eu posso pedir até a sua orientação como sacerdote, mas o pecado a gente comete quando está ciente que está fazendo mal. Uhum. E a outra coisa é que muitas vezes você foi ludibriada por colegas que também não sabiam a ação abortiva e que dizia que ia ser só contraceptivo, como muitas vezes vocês escutam a respeito do DIU, né? Seja ele de cobre, seja ele hormonal e assim por diante. Então, a gente carrega e tem que carregar e buscar a confissão e carregar um peso
mas também sabendo que a misericórdia de Deus está acima de qualquer coisa. Sem dúvida. Mas para isso a gente não tem que ter a vontade de não querer pecar, é quando você sabe que você está fazendo mal. Se hoje você utilizasse o anticoncepcional, tá certo? Depois disso que a gente está colocando, e de muitos estudos científicos que existem e estão disponíveis, e aí você faz uma utilização, principalmente os de baixa dosagem, aí eu vou dizer que isso é um pecado. Mas uma coisa que a gente comete antes, e às vezes porque foi mal informada por um profissional, eu não considero isso pecado. Tá certo. Se o senhor quiser complementar... Eu acho que o senhor respondeu de uma forma muito completa, não tenha dúvida nenhuma. Principalmente porque 30 anos atrás eu vivia na ignorância, e o bonito, eu ouvi dela, ela dizer que foi sempre contra o aborto. Ou seja, a pessoa nunca teve intenção de abortar, né? E a gente cometeu não só esse pecado, mas um outro por ignorância, né? A relevância do pecado é menor e a misericórdia de Deus é maior. Mas mais bonito é ver o testemunho que você está dando para nós. Deus te abençoe, querida. Doutora Marli, a Bruna, que é de Casimiro de Abril, no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte para a senhora. Eu gostaria de saber sobre os métodos anticoncepcionais injetáveis. Eles causam aborto ocultos também? Sejam eles mensais ou trimestrais? Bruna, todo método hormonal tem uma ação abortiva. Mas os injetáveis, eles têm uma grande vantagem, que eles são mais abortivos. Nossa. Porque só tem um hormônio que é a progesterona. Então a falha de ovulação ela é muito maior. Uhum. E a camada interna do útero, o endométrio, ele fica fininho. Então acontece a ovulação, o embrião vai chegar e não consegue nidar. Então ele tem uma ação abortiva mais importante do que as pílulas anticoncepcionais. E as pílulas anticoncepcionais para a mulher que está amamentando, que normalmente começa com nor isso, nor aquilo, elas também são a base de progesterona, elas também têm uma ação abortiva importante. Então, assim, o injetável, a pílula, o disquinho, o anel vaginal, o adesivo, todos esses métodos, eles não são, eu não posso dizer que que a pessoa tenha a intenção de abortar, mas eles têm a ação abortiva. Eles provocam. Em proporções diferentes, mas tem sempre uma ação abortiva. Tá certo. Doutor Batan, a Letícia, que é daqui de Brasília, pergunta o seguinte para o senhor. Às vezes nós vamos ao ginecologista e ele já vai nos passando o anticoncepcional, sem mesmo nos perguntar se queremos ou não. Outros médicos até zombam quando falamos que não queremos usar o anticoncepcional. Como agir nesses momentos, doutor? Letícia, troca de médico. A verdade nos libertará. Se você me faz uma pergunta dessas, eu tenho o sentimento que você realmente quer ser uma cristã autêntica. E você pode ficar ciente que a verdade nos liberta. Muitas vezes é por falta de conhecimento, porque a preparação dos alunos de medicina, e eu tive até 3, 4 anos atrás participando também de algumas disciplinas, né, ajudando alunos, seja da UNB e seja da FEPEX, o desconhecimento é imenso, né? E outra coisa, o que foi propagado, vendido para os professores, muitas vezes é repassado para todos esses alunos. E uma coisa eu te digo, é fácil seguir a Cristo? Não, é muito difícil. Fazer também o método natural, ele não é fácil, mas é um dom de Deus. Ele te faz realmente ser uma pessoa com um autocontrole, um autodomínio, tá certo? E conseguir enxergar a verdade, porque os métodos naturais vieram da encíclica Humanae Vitae, através do Papa Paulo VI, diante da preocupação que já estava vindo essa mentalidade contraceptiva, que eram chamados contraceptivos orais, e ia acabar
fazendo da mulher um objeto de uso. Vinha aumentando a promiscuidade, tudo em si. Então, o que eu quero te dizer é que seja firme, tá certo? Procure conhecer. Se você é daqui de Brasília, tem a equipe de métodos naturais, tá certo? Eu me coloco também à disposição para algumas orientações, tá certo? E a verdade nos libertará. Coisa boa. Muito obrigado, doutor Batã. Doutora Marli, a pessoa não quer ser identificada, ela pergunta o seguinte para a senhora. Eu faço hemodiálise e não devo engravidar. Por isso eu faço uso do anticoncepcional. Como proceder nesse caso? Olha, a igreja ensina assim. Os métodos naturais são métodos lícitos em casos de gravidade. Então, no caso grave, eu posso utilizar um método natural. Nos casos não graves, eu não poderia não utilizar método nenhum. Né? Então, o controle de natalidade com métodos desse tipo é para pacientes que têm problema. Ela fazendo uso ela sendo uma paciente renal crônica, necessitando de hemodiálise, ela também é beneficiada com os métodos naturais. O anticoncepcional para ela faz mais mal do que para as outras mulheres. Olha. Então ela tem uma vantagem a mais em utilizar. Diferente do Batã, eu trabalho com mais de um método natural. O Batã, ele usa o Billings, ele é fiel ao Billings, né? E eu utilizo mais de um método. Hoje a gente tem método da temperatura, tem métodos tecnológicos, e eu acho que quem tem mais medo por causa de uma doença crônica, séria, importante, pode se utilizar de outros métodos, além do método do Billings, se isso for te dar mais segurança. Então, o importante disso tudo é compreender que os métodos naturais são para você e não para as outras que não teriam problema, porque os métodos naturais são lícitos quando é necessário passar uma gestação por motivo grave e justo. É assim que ensina a igreja. Tá certo. Doutor Batã, a pessoa também não quer ser identificada, pergunta para o senhor, o que é que o senhor tem a dizer a respeito sobre a vacina do HPV para crianças? Bom, o que vale a pena se situar? Existem quase 100 cepas diferentes de HPV. A vacina, ela só é para 4 cepas. O principal transmissor de HPV, eu como homem posso falar isso, são os próprios homens e os garotos. Por que o governo, em vez de fazer a propaganda para pegar as meninas, não pega também os garotos? A vacina deveria ser feita, tá certo? Nesses casos. Então, na realidade, o que eu quero te dizer? A melhor vacina que existe para se evitar um câncer, seja de colo de útero, seja o câncer de pênis e de boca, que são os principais transmissores, é realmente o vírus HPV, tá certo? Se chama educar os filhos dentro da castidade. Educá-los segundo os mandamentos da igreja. Fácil? Não. Seguir a Cristo não é fácil. Não é tá fácil. Certo? Só que se a gente quer uma ressurreição, achando que vai ser toda a glória e não conseguir entender que tem-se que passar pela cruz, que é também, às vezes, uma cruz, educar filhos hoje em dia, tá? E eu tenho 2, tá certo? Não é fácil, não é fácil, mas é isso que Deus está esperando da gente, tá certo? Que a gente eduque os filhos não para a gente, não para o mundo, não para essa realidade brasileira de promiscuidade, mas Ele está querendo que nós os eduquemos para Ele, porque são filhos dele.
Então, se a gente coloca isso na cabeça, tá certo? Eu não vejo necessidade de você pensar em uma vacina que ela ainda não tem uma abrangência, uma eficácia tão grande quanto a da hepatite, tá certo? A da tuberculose, a da rubéola e assim por diante. Então ela ainda fica muito a desejar. Só para fazer uma comparação dessa vacina com outro tipo de vacina, é a vacina da gripe. Todo ano a gente tem que tomar uma vacina para a gripe, porque são cepas diferentes. Se realmente essa vacina abrangesse ainda todas as cepas diferentes de HPV, tá certo? E principalmente as cancerígenas, que são mais ou menos 16 cepas cancerígenas, não só são 4, tá certo? Eu ainda ia te dizer, a melhor medicação se chama a prevenção e educar os nossos filhos para Deus, e não para essa realidade que a gente está aí. Fácil? Não. Acho que meus filhos são santos ou que eu sou santo? Não. Mas é isso que a gente tem que buscar, essa conversão diária e tentar realmente salvar e nos salvar como filhos de Deus. Tá certo. Só falar um detalhe, porque o governo ele anda diminuindo a idade da vacinação do HPV. Então, quando eu digo para minha filha de 9 anos que ela vai tomar uma vacina e com essa vacina ela não vai ter uma doença sexualmente transmissível, eu estou dizendo à minha filha que está autorizada a ter relação aos 9 anos. Então, é uma coisa muito séria, do jeito que ela é divulgada, do jeito que ela é colocada nas escolas, que a gente tem uma outra preocupação se não incentiva uma precocidade dos atos sexuais. Essa questão da precocidade, eu acho que é uma coisa muito importante mesmo. A gente pode até falar, por exemplo, a própria questão da camisinha, né? Que se fala nas escolas e assim por diante. As crianças parece que sabem, antes de saber o que é, na verdade, relação sexual, o que é camisinha, essas outras coisas mais. Porque é tão massiva a forma como se fala dessas coisas, que, de fato, eu acho que não só prolifera, mas como também aguça a fantasia, né, das crianças, porque criança é curiosa muito por natureza, todos nós o somos, e criança mais ainda, né? Então eu também acho que nós temos que ter essa preocupação e eu tenho uma convicção, né? A gente pode perceber que hoje as coisas começam mais precocemente do que em outros tempos, né? Os namoros começam mais cedo. Eu fico preocupado em ver um pai de família colocar lá na internet uma criancinha de 3 anos, já tem um namoradinho, né? Já tem um bebê, o outro que ainda é um bebê como seu namoradinho, assim por diante. Acho que a vida é tão bela e cada etapa da vida pode ser vivida de uma forma, né, adequada para aquele momento. Gente, a conversa está muito boa, tá? Mas a gente precisa fazer um outro intervalo. Eu vi levantando a placa agora já de 1, não foi? Então a gente precisa fazer um outro intervalo agora, e esse realmente é obrigatório, porque nós temos horário político no programa aqui ao vivo, tá bom? Mas a gente volta e eu vou fazer o possível para responder todas as perguntas que estão mandando, porque está chegando bastante pergunta, graças a Deus, tá? A gente vai fazer o possível para a gente responder, então, no próximo e último bloco, tá bom? Nós ficamos aqui com esse intervalo e voltamos daqui a pouco com você, Trocando Ideias. Estamos de volta com o nosso programa Trocando Ideias, e é bom demais conversar com você, trocar ideias com você. Sabe o que é gostoso também? Nós fazemos boas leituras, nós ouvimos boas músicas, porque isso ajuda na nossa formação pessoal, espiritual, ajuda na nossa formação humana. E a Canção Nova tem para você um arsenal de evangelização e de formação humana e pessoal. São nossos livros, CDs, são nossos produtos de evangelização que foi feito realmente para você, né? Por exemplo, nós vimos agora os 50 anos da Renovação Carismática Católica, né? O Padre Joãozinho, bom lembrar que o Padre Joãozinho é um mestre, tá? Em teologia, foi meu professor ainda quando eu fazia teologia, me preparando para o sacerdócio, escreveu para nós esse livro, 50 Dias com o Espírito Santo, um novo tempo que pode mudar a sua vida.
Então eu penso que nesse tempo que estamos vivendo é um livro maravilhoso para você ler, tá? É uma indicação que eu estou fazendo para você e o Davi também. Mas hoje eu peguei nas minhas mãos um devocionário da Nossa Senhora Aparecida, 300 anos da aparição da Nossa Senhora Aparecida. A Canção Nova fez um devocionário muito lindinho, tá? Que vale a pena você ler, tem a história de Nossa Senhora Aparecida. Até eu li, né? Porque eu já conheço a história, mas quis ler de novo. Tem as orações, tem a consagração, um manual que todo mundo pode ter. Porque, afinal de contas, todos nós brasileiros temos uma mãe, tem uma padroeira, e é ela, Nossa Senhora Aparecida. Esse devocionário, e o meu irmão, o Wallace Andrade, lançou esse livro, Mãe de Milagres, contando os milagres de Nossa Senhora Aparecida. Esse e os outros todos que eu mencionei, sabe onde estão? Estão ali no Davi. É só você ligar para nós, 12 3186 2600. Pode pedir qualquer um desses livros, qualquer um dos nossos produtos de evangelização, e é só ligar agora, porque tem alguém esperando por você, tá bom? Bom, gente, vamos continuar aqui, porque graças a Deus são muitas perguntas que estão chegando aqui no nosso Trocando Ideias de hoje, né? E eu quero ver, nesse último bloco, ele é um pouco menor, por causa do horário que tivemos agora, eu quero ver se nós conseguimos fazer o máximo de perguntas possíveis. A doutora Marli, a Vanessa pergunta o seguinte para a senhora: como eu posso tratar naturalmente o útero com útero policístico? É isso que chama, né? Vanessa, não é útero não, é ovários policísticos. Ovários policísticos. Ok, doutora. O CRM, Conselho Federal de Medicina, proíbe a gente falar de medicação no ar, certo, porque precisa da consulta. Mas, naturalmente, tem duas coisas importantes que você pode fazer. A primeira é uma caminhada regular, uma atividade física aeróbica. 50 minutos, 5 vezes por semana, ajuda demais. A segunda, diminuir o açúcar e o carboidrato, que também vai facilitar. E tem medicação que ajuda, mas que eu não posso, infelizmente, falar no ar para você. Mas procurando, às vezes, não o ginecologista só, mas o endocrinologista, eles vão te orientar em outras medicações não anticoncepcionais que vão tratar o ovário policístico. Doutor Batan, como é que o senhor vê o caso de um casal usar a camisinha pelo fato de um ser soro positivo e o outro não? Pergunta muito delicada. O que a gente tem que entender é que o valor da vida humana é inestimável, né? E a gente sabe também que a relação sexual para o casal dentro do sacramento do matrimônio é realmente uma doação total da pessoa, não são só os corpos, tá certo? Mas é a pessoa, tá? Mas, infelizmente, a minha visão é de dizer o seguinte: nenhuma camisinha dá 100% de segurança. A própria Organização Mundial da Saúde coloca que ela tem uma falha para a gravidez que gira ao redor de 17% ou um número maior, dependendo até mesmo da qualidade das camisinhas. O que se tem que entender? Se pode ocorrer uma gravidez com o uso da camisinha, um espermatozoide é 3.000 vezes maior do que o vírus da AIDS. Então, o vírus, ele é minúsculo. A porosidade de uma camisinha, ou mesmo, às vezes, uma relação sexual, que a gente nunca pode imaginar que seja também muito tranquila, já aumenta a elasticidade, ou seja, existe uma maior proporção para se transmitir o vírus da AIDS, sim. Dá uma segurança de 100%? Não. Se não dá essa segurança de 100%, o que me faz dar uma resposta às vezes dura é:
Se você se casou para fazer o outro feliz, e às vezes você não quer transmitir uma doença que ainda tem uma gravidade muito grande, vale a pena, como casal, refletir, tá certo, essa situação. Porque eu agora vou falar da minha maneira pessoal. Sim. Eu não vou falar como médico. Eu acredito que uma das grandes vocações da minha vida, dentro do sacramento do matrimônio, é ajudar a felicidade e a salvação da minha esposa. E eu jamais gostaria de transmitir qualquer doença para ela. Tá certo? E pode ser que essa minha resposta esteja embasada depois dos 27 anos de casamento, que a gente vai fazer 28. Então, a gente realmente ama muito o outro e sabe que esse sacramento é para a nossa salvação. Tá certo? Amém. Então, eu pensaria duas vezes em ter essa probabilidade de transmitir qualquer doença para minha esposa e vê-la sofrer. Tá certo. Doutora Marli, a mãe pergunta o seguinte: minha filha tem muita cólica menstrual. Já passei no médico e ele falou para tomar anticoncepcional, mas não queremos. Qual é um remédio bom? Eu já fiz uso do pélvico, mas não deu em nada. O que devo fazer? Olha, o problema da cólica menstrual é que ela se acostuma com o remédio. Então, o que a gente faz? A gente faz um rodízio, né? 3 meses usa uma medicação, depois usa outra, depois usa outra. Usar o anticoncepcional vai tirar a cólica da sua filha e vai dizer para sua filha: minha filha, você pode ter uma vida sexual que não vai engravidar. Então, é muito perigoso quando a gente permite a adolescente estar usando o anticoncepcional. O ideal é usar um remédio para dor. Tem todos os anti-inflamatórios, tem outras medicações, é porque a gente não pode estar falando o nome dos remédios, infelizmente. Mas hoje a gente tem uma variedade enorme de remédios. Então, trocar esses remédios ajuda, resolve e, assim, é uma coisa muito boa. Eu sempre tive muita cólica e, na minha época, só tinha um remédio. Aí, o dia que eu descobri um outro remédio, foi, assim, uma coisa maravilhosa. Eu tinha tanta cólica que eu cheguei a desmaiar 2 vezes dirigindo de dor. Nossa. Hoje não tem mais isso. Hoje a gente tem medicação que essas dores, elas desaparecem. Tá certo. Doutor Ubatã, eu gostaria de saber se a pílula do dia seguinte ela é abortiva. E eu ouvi falar que pinga com arruda provoca também aborto. Isso é verdade ou mentira? É a Flávia de Taubaté. Flávia, é um prazer tentar responder a sua pergunta em relação à pinga e com o... Pinga com arruda, viu? Com arruda. E a pílula do dia seguinte. Eu não sei, não tenho conhecimento, etc. A gente sabe que tem algumas outras ervas, como picão e às vezes boldo, etc., que tem essa ação abortiva. Eu não conheço nada a respeito da arruda. Tá certo? Em relação à pílula do dia seguinte, essa pílula foi criada, ela foi realmente originada para impedir a gravidez. É tanto que ela é do dia seguinte, porque já teve a relação sexual. Tá certo? Então, a gente tem que entender que qual é o mecanismo de ação? É um bombardeio hormonal imenso, onde você estimula o endométrio a ele ficar feito um ninho de vasos para acolher o embrião, e você não dá continuidade àquela quantidade de hormônios que é para manter o endométrio. Ele automaticamente vai começar a se desfazer, porque todos os vasos sanguíneos
tá certo? Que foram estimulados para ajudar um implante do embrião, eles vão começar a atrofiar e toda a camada do endométrio. E quando ele descama, se tiver ocorrido o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele vai impedir implantar e aí realmente é um aborto, tá certo? Essa foi a grande função da pílula do dia seguinte ou pós-coital, tá certo? Agora, caso a mulher não esteja no período fértil, seja numa segunda fase do ciclo, onde já passou a ovulação, se tomou a pílula do dia seguinte, não vai provocar um aborto. Mas você não pode esquecer que foi uma bomba hormonal que você tomou, que vai ter os seus efeitos colaterais. Muitas pacientes têm hemorragias violentas, tá certo? E aí, eu acho que a melhor medicação é você vai ter uma relação sexual, pense nos reflexos dessa relação sexual. Então, a melhor coisa é antes, e não querer resolver um problema, tá certo, depois que ele apareceu, porque às vezes o soneto é pior do que o concerto. Do que o concerto. Vamos lá, muito obrigado, doutor Batan. Doutora Marli, a Nádia de Sorocaba diz o seguinte: a senhora falou que existem alimentos que auxiliam para a melhora dos ovários polvísticos? Policísticos. Policísticos, ok. Por favor, a senhora poderia citar novamente quais são esses alimentos? Nádia, boa noite. Eu falei justamente o contrário. Eu falei de alimentos que pioram, que são o açúcar e os carboidratos, né? Que é o arroz, o pão, o macarrão, a pizza. Então, os carboidratos, de uma maneira geral, atrapalham, porque assim, o ovário policístico parece estar relacionado com uma doença hereditária que é o diabetes tipo 2. Então, algumas mulheres não apresentam um quadro de diabético, mas geneticamente elas têm uma alteração já por causa desse gene. Então, tudo que vira açúcar imediatamente, o arroz, a farinha, a pizza, o pão, né, até alguns legumes, mandioca, abóbora, batata, vão piorar esse quadro. Então, eu tirando o carboidrato, o que fica? Fica as frutas, as verduras e as carnes, as proteínas, o queijo, o leite. Então, não é que eles são alimentos bons, eles não fazem o mal que fazem os carboidratos. Agora, só uma coisa que a senhora falou, parece que açúcar não é bom para nada, né, doutores? Mas é gostoso. É gostoso, né? Mas não é bom para nada mesmo. São os dois pós que mais matam, açúcar e sal. E o terceiro pó é a cocaína. Eu tenho descoberto pessoalmente que realmente açúcar não nos ajuda em nada. Muito bem, doutor, para encerrar, a gente teria várias perguntas aqui para fazer, mas se eu começar a fazer uma só, o tempo não vai dar. Nós temos 1 minuto ali que já me deram. Então eu quero só dizer para as pessoas que estão em casa que as perguntas vamos guardar todas elas, tá? E eu já fui no consultório do doutor Batan, ele me comprometeu com a dona Marli, a doutora Marli, que vão estar aqui todo mês. Não é? Então nós estamos aqui, vocês viram que o programa foi muito bom, você que está em casa, tá? Então suas dúvidas estão aqui e as outras que vão surgir também, a gente vai responder no programa do próximo mês, porque esse tema ele é muito importante, ele é muito esclarecedor para todos nós. Eu como pai estou aprendendo muito aqui nesse momento, né? Com os nossos doutores que estão vindo aqui responder. Então, eu quero agradecer a vocês de todo o coração pela disponibilidade, né? Porque eu sei que muitas vezes vocês têm que atender plantão, tem mulher que vai ter um parto agora e vocês precisavam estar lá, mas vocês vieram aqui com muito amor participar do programa. Eu só quero pedir que Deus abençoe demais vocês. Muitíssimo obrigado e queremos estar a serviço do Cristo, que também essa é a nossa maior vocação.
Eu queria agradecer o convite, agradecer a paciência de quem ficou nos ouvindo e realmente nos colocar à disposição para esclarecer e para juntos construirmos esse reino que todos nós esperamos um dia chegar lá na vida eterna. Que maravilha, obrigado a vocês dois, essa dupla dinâmica é maravilhosa. Deus abençoe de coração e Deus abençoe você que está em casa, que nos acompanhou até agora no programa Trocando Ideias. Quero lembrar que na próxima semana nós vamos falar sobre questões canônicas. Não é? Vai estar conosco Dom José, que é o bispo auxiliar do ordinário militar. Ele é formado em direito canônico, então nós vamos para uma outra vertente tão importante para nós também, que são questões canônicas, não só do matrimônio, mas são tantas questões canônicas que são importantes para a nossa vida. Então, semana que vem, nós vamos conversar com o Dom José aqui no nosso programa Trocando Ideias, e você que tem dúvidas, questões que diz respeito a direito canônico, vai ser uma boa oportunidade. Deus abençoe você e até a próxima semana com mais um Trocando Ideias. CançãoNovaPlay.com. Assine já!